E voltamos com o Show Business e vamos falar de franquias neste bloco, porque a francesa 5ASEC chegou no Brasil em 1994 com uma tecnologia que ainda não existia por aqui, a limpeza a seco. Em 30 anos de mercado, o Brasil virou o principal da companhia no mundo. E o CEO da operação no país é o Fábio Roth, que é o meu convidado. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, Fábio. Eu que agradeço o convite. Fábio, por que essa ideia da 5ASEC, uma ideia nascida na França, né, sediada na França, deu tão certo no Brasil? Primeiro porque, digamos que tínhamos aqui uma demanda reprimida, né? A tecnologia têxtil, ela já existia no país, mas muito das peças, das roupas, da vestimenta, tinha dificuldade no país de se tratar, né? Com o tratamento adequado da peça. Vis-à-vis, se você pegar uma seda, uma peça mais delicada, você não pode simplesmente jogar na água. Então, se tinha dificuldade das tinturarias da época, as lavanderias da época, de tratar essa roupa com o cuidado que ela merece. Por isso, quando a 5ASEC veio para o Brasil em 94, trazendo a limpeza a seco, né? Foi esse boom, foi esse crescimento meteórico da empresa. Ela cresceu, expandiu muito rapidamente, porque a própria indústria têxtil botava na etiqueta da roupa, ó, limpeza a seco dessa peça, e o consumidor não tinha onde se utilizar. Com a chegada da 5ASEC, com a tecnologia que ela trouxe da Europa, então facilmente o consumidor absorveu a tecnologia, quer dizer, o uso, enfim. E quando você chega em reuniões globais na França ou outros países, o pessoal deve estender tapete vermelho para você, né? O principal mercado? Olha, não digo o tapete vermelho, mas a gente tem uma certa deferência, com certeza. Tem, porque... Inclusive, o que o pessoal está falando do Brasil? Inclusive, é difícil, às vezes, para o europeu entender assim, mas como que vocês tomaram a proporção que vocês têm brasileiro, né? Às vezes tem uma ideia distorcida, né, do consumo, da capacidade aquisitiva, né? A 5ASEC, digamos que ela está mais nichada para um público mais democrático europeu, enquanto aqui no Brasil é um público mais premium, a 5ASEC, até para o nível de serviço que ela entrega ao consumidor. Então, às vezes é difícil para o europeu ele compreender isso. Agora, vocês cresceram no ano passado, de 2023, 11% no faturamento. O que se deve esse crescimento de vocês? Vamos falar principalmente desses últimos meses aí. Por exemplo, você falou muito em poder aquisitivo, né? Comparando Europa com o Brasil nessas questões de consumo, por exemplo, como lavar a roupa de casa. Perdeu aquela fama de que lavar a roupa fora de casa é só para a classe mais alta? Está perdendo. O consumidor brasileiro está percebendo que cuidar das roupas fora de casa, inclusive, é mais econômico do que fazer em casa. Alguma oportunidade, talvez eu já tenha lhe comentado, nós brasileiros, às vezes, não somos feitos, né, educados financeiramente desde pequeno a fazer conta. Quando eu assumi a 5ASEC aqui no Brasil, a primeira coisa, por que esse mercado ele é atrativo? Foi fazer conta. E aí eu descobri, resumidamente, explicando para você e para o teu público, que a economia no trato em relação casa, lavanderia fora, pode ser de cerca de 30% a 35%. E no Brasil, a penetração ainda do serviço de lavanderia é extremamente baixa se comparado ao mercado europeu. Então, dentro da população economicamente ativa, a penetração hoje está em torno de 6%. Então, veja o universo que se tem. E cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, fazendo contas e vendo que, além da praticidade, da economia, da conveniência, né, ela tem essas facilidades. Então, ela entende isso aí e começa a usar. Então, agora, o mercado está crescendo muito por causa disso. Mas tem um impacto que eu fico imaginando dos novos apartamentos e prédios. Também. Que em cidades como São Paulo, né, grandes centros urbanos, você vê apartamentos aí minúsculos. Isso está tendo um impacto no setor de vocês? Está. Vamos segmentar um pouco para ficar mais claro para o nosso telespectador, né? Nós temos, primeiro, a crescente demanda dos serviços especializados, vamos chamar assim, que é a lavanderia que faz de A a Z o serviço,
né? Seja no aplicativo, via site ou própria loja, você recebe esse recurso em casa, você pode ir na própria loja, você pode solicitar no site e você tem toda a gama de serviços que uma 5A-SEC tem. Porém, do outro lado dessa segmentação, em virtude disso que você mesmo citou, menos espaço, tem empreendimentos que não tem mais o espaço de lavanderia dentro do apartamento, é embaixo, é na compartilhada e tal, e acrescente o uso de serviços de autosserviço. As lavanderias autônomas, que é um complemento. Não sei que você não compete diretamente com a especializada, mas é um novo nicho que está crescendo muito, em virtude dessa demanda, né? Então, seja dentro de condomínios, seja na própria rua ou em centros comerciais. Eu queria voltar só a falar sobre esse sucesso brasileiro no setor, né? Principalmente na companhia, que é uma companhia europeia. Você já me contou, inclusive, em outras ocasiões, que o Brasil virou um hub de inovação da empresa no mundo. As outras pessoas, os outros países querem saber o que está acontecendo lá no Brasil em termos de inovação. Como é que se inova nesse setor, Fábio? Olha, primeiro ouvindo o consumidor. No nosso caso, primeiro ouvindo o consumidor, depois ouvindo o nosso franqueado. Né? 99% das nossas operações são de unidades franqueadas no país. Começou como franquia? Quando vocês chegaram em 1994 em São Paulo? Foi em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Quando nós chegamos em 94 em São Paulo, começou com unidades próprias, certo? E depois foi rapidamente. Rapidamente. Tá. Começou justamente para estruturar um modelo, para que o franqueado entendesse qual é esse modelo. Exatamente. Ali. Ver algo concreto funcionando. E aí, mas o core business da franqueadora é franquear, sendo redundante, é franquear, né? Então, e aí, rapidamente a marca cresceu em todo o país. Mas você falou sobre o hub de inovação. De inovação. Ouvir o consumidor. Do consumidor e do franqueado. Exatamente. Nós temos comitês, além do conselho de franqueado que nós temos comitê de marketing e inovação, por exemplo. E ali nós discutimos algumas ideias que os próprios franqueados trazem a nós, outras através de pesquisas de mercado também, etc., que a gente também traz da nossa equipe internamente e a gente sempre procura algumas soluções. E eu sempre digo que inovação não necessariamente é reinventar a roda, mas às vezes é fazer o óbvio que ninguém está fazendo. É uma forma de inovar, de trazer uma solução muito próxima. Quer um exemplo prático disso? Por exemplo... Gostei desse negócio do óbvio que ninguém está fazendo, mas é só fazer direitinho o óbvio ali, né? Então olha só, vou te dar um exemplo muito, muito prático disso. Nós, até recentemente, e o mercado também se comportava e se comporta ainda assim, você ia numa lavanderia e tem lá um pacote, um combo para só camisas, roupas especiais, não sei o que, uma infinidade, uma gama de o que o consumidor quer. Não quer pensar muito, ele quer praticidade, ele quer... Isso nós recebíamos no nosso suporte de atendimento ao consumidor, alguns franqueados relatando alguns feedbacks de consumidores, etc. Tal. Nós estamos na era da customização. Então, nós conseguimos criar um produto simples, não demandou grande investimento, a não ser pesquisa e fazer um design thinking com alguns consumidores e criamos o plano do seu jeito. Você pode lavar de A a Z qualquer peça, acessório, um tênis, uma injeção de uma bolsa, um capacete, etc., assinando um plano. Antes era tudo segmentado. Aliás, só a 5A-SEC tem esse produto, inclusive. Né? Mas dentro do mercado todo segmentado. Então, camisa é esse plano aqui, o valor é esse. Mas eu quero na roupa do dia a dia, a bag, eu quero lavar um blazer. Não, blazer tem que ser um outro pacote. Cara, o consumidor não importa, ele é leigo. Então, assim, customize, facilite a vida do consumidor. Simplifique. Exatamente. Agora, a gente realmente vê uma proliferação aí de lavanderias, seja lavanderias como a de vocês, seja lavanderias em prédio. Você acha que tem talvez uma bolha no setor de lavanderias? Olha, chega a ser uma dicotomia. Explico por quê. Primeiro, que mercado tem, ok? Demanda tem. Demanda tem e ela é crescente. Agora, não a qualquer custo a expansão de uma rede de franquias. O que a gente vê, principalmente no segundo semestre de 2018 para cá, o aparecimento, o surgimento de mais de 35 marcas de lavanderia, principalmente voltado ao autosserviço, que não existiam. E aí... Em pouco tempo. Quanto tempo? 5 anos. 5 anos. É média 5 anos.
E aí vem uma preocupação com uma marca que é estruturada como nós, há mais de 30 anos. E nós somos, não é somente nós, mas as marcas mais tradicionais e mais estruturadas, a gente tem um critério de seleção de franqueado. Porque o franqueado ele vai casar conosco. Exatamente. Mas como é que é essa seleção? Já te respondo, só para não perder o raciocínio da primeira pergunta. Então, o que acontece? Eu acho que vai ser uma bolha. Você lembra das paletas mexicanas? Sim. Foi uma febre, né? Total. Foi uma febre. São Paulo, então, todo mundo só falava das paletas mexicanas. Quantas existem hoje? Entende? Não é que o mercado tinha, agora não tem mais. É que foi uma coisa sem análise de processamento, de referenciamento, colocava em qualquer lugar, não se media se teria ROI aquele investimento, né? Lavanderia também. Lavanderia é uma coisa muito complexa, não é tão simples como as pessoas pensam. Então não é qualquer ponto. Às vezes você está num ponto bom, mas não para aquele modelo de negócio. Teria que ser um express ou uma especializada, não uma autosserviço e vice-versa. Então eu acredito de todas essas marcas e poucas vão ficar. Poucos vão ficar. E o critério de seleção, que não basta você assinar o cheque, aliás, ninguém mais assina cheque hoje em dia, né? Mas não basta fazer o Pix para comprar aquela franquia e receber aquele know-how que muitas vezes nem tem, certo? Não tem nem tradição, não tem nem história, não sabe operar. Né? Fez um plano de negócio lá e você sabe que o Excel, o PowerPoint aceita qualquer coisa, né? E aí, se coloca em qualquer lugar, muitas vezes a pessoa não vai ter o payback do investimento. A segunda pergunta era? Não, era justamente o processo de... Eu me empolgo aqui no show, entendeu? Vem muita novidade, vem muita ideia, e eu vou perguntando e me empolgo realmente, porque eu perguntei no meio da sua pergunta sobre o processo de seleção. Vocês analisam mesmo o... Exato. Nós recebemos aí muitos candidatos por mês. Aliás, na casa dos milhares, tá? Mais de 1.000, 1.500. Por mês? Por mês. Vocês divulgam quanto que é o aporte que tem que fazer? Nós partimos de R$180 mil. 180 mil reais? Por modelo mais express, mais simples, até 500, 550 mil. 550 mil é o quê? Uma loja? É a loja padrão, a especializada, a maior, né? A maior estrutura. Mas daí esse 550 mil entra equipamento, o que é? Toda a montagem da loja. Equipamento, taxa de franquia, tudo. É capital de giro estimado também ali dentro. Tem treinamento também? Sim. Então, eu vou explicar como é que funciona o nosso processo de seleção. Nós recebemos isso aí, esse nível de leads, nessa quantidade de leads que eu te falei. É muito relevante, né? Exatamente. Passa por um primeiro filtro da nossa equipe, que faz o contato com esse lead, entende ali as ambições dele, as perspectivas dele. Então, é um primeiro filtro. No segundo filtro, vai para um consultor de negócio nosso, que junto com esse consultor, esse lead, esse interessado, ele preenche uma ficha de qualificação. Essa ficha de qualificação é analisada internamente, ok? Para ver se tem alguns requisitos mínimos e depois esse candidato ainda vai passar por um DISC, por exemplo, um perfil comportamental, vai para um segundo nível de entrevista para a gente falar de gestão de negócio e aí é o momento em que a gente faz a antivenda, no nosso caso, porque muitas vezes ele vai ser dono do CNPJ, mas ele não é dono da marca. Então ele tem que ter o perfil de saber seguir processos, né? De ter alguém fiscalizando o trabalho dele, que ele é um empresário, mas ele tem que seguir normas e procedimentos de uma rede de franquias, né? Então a gente faz uma antivenda. Que talvez para muita gente não deve ser fácil, né? Com certeza não é. Né? Você tem que saber trabalhar em equipe ali nesse sentido. Como é que vocês fazem com um franqueado que não está indo bem, que está dando problema, está dando prejuízo? Vamos lá. Dependendo do caso, a gente sempre tenta trazer esse franqueado para o jogo. Então, se a gente fica, por exemplo, que ele está tendo algum problema na questão de qualidade, indicadores de qualidade, que isso vai depois reverberar na própria... Na venda, na procura de exatamente, perda de base de clientes, no faturamento dele, etc. A gente procura, através do nosso consultor de negócios, trazer ele para o jogo. Seja reforçando o treinamento, seja... traçando um plano de ação para corrigir algum gap, e esse plano de ação ele tem os pontos de checagem para ver a evolução. Se porventura, normalmente 95% dos casos a gente resolve assim. Naqueles outros 5%, a gente vai passar um estágio acima, e já envolve a diretoria, por uma conversa mais direta com esse franqueado, né, e um plano de reversão. Se ele não seguir esse plano de reversão, em última análise, em última instância, o contrato dele pode não ser renovado. Nós temos um programa de excelência dentro da rede que tem uma pontuação. Inclusive, um dos critérios para a gente renove o contrato
desse franqueado que ele tem uma pontuação mínima dentro desse programa de excelência. Se ele não tiver, se tiver indicando essa pontuação abaixo do esperado, próximo do contrato, a gente vai tentar fazer um plano de reversão. Mas, em última análise, olha, no último ano nós tivemos um caso apenas. Entendi. São 30 anos no Brasil e você, Fábio, está há 8 anos na empresa? Vou completar 8 anos aqui. Como presidente. Exatamente. Mudou muito o perfil do franqueado de vocês nesse tempo? Olha, da minha chegada, com certeza mudou, eu diria 100%. Mas o quê? Por exemplo, idade? Não, no nosso critério de seleção, eu diria. Tá? A idade também mudou um pouco. A gente vê mais jovens hoje procurando. Jovens, isso, mais jovens procurando. E muitas mulheres também. Tá. Antes nós tínhamos um público, antes de 2016, antes da minha chegada, um público mais predominantemente masculino. Hoje a gente vê um público mais jovem, na faixa aí a partir de 25, 28 anos, já querendo empreender, principalmente no autosserviço, né? E mais mulheres empreendedoras também, que é muito bom, porque a mulher às vezes ela tem um olhar mais detalhista, mais qualitativo, isso é muito bom para o segmento. Agora, ser empreendedor, por que a franquia é um dos maiores caminhos aí para quem quer empreender? Olha, na minha opinião, porque eu acho que o modelo de franquia oferece menos riscos. Porque mais segurança, você está falando. Oferece mais segurança. Não que não tenha risco. Sim. Qualquer negócio sempre vai ter uma taxa de risco. Você mesmo falou que se você colocar em determinado local que não tenha demanda, né, ou que tenha um perfil diferente, você pode realmente... Vira não vingar, com certeza. Então, assim, não que não tenha risco, mas o modelo de franquia, a gente propicia, assim, alguém já navegou esse mar, alguém já conhece a bússola, o norte, já conhece as coordenadas e vai poder te passar esse know-how para você não empreender do zero. E vai ter um suporte permanente. Uma franqueadora, ela está sempre suportando desde o desenvolvimento de produtos, publicidade, propaganda, treinamento, capacitação. Então, você saber que você tem alguém por trás te suportando, dá muita tranquilidade para o empreendedor seguir o seu caminho de sucesso. E se ele tiver esse espírito de trabalhar em conjunto com a franqueadora, então a taxa de sucesso ela é altíssima, né? Ô Fábio, qual que é a pergunta que você mais escuta dos seus franqueados? Quais são as tendências do futuro? E você tem a resposta? Nem sempre. Nem sempre. Me fala uma resposta aí de tendência de futuro, Fábio. Porque assim, a preocupação dele, assim, teremos mercado para frente? Eu digo, olha, nós podemos até mudar nosso core business. Eu pergunto para o franqueado assim, qual é o nosso core business? Lavar roupa. Eu digo, não. Lavar roupa é o meio. Nosso core business é solucionar a dor do cliente em relação ao seu têxtil, à sua vestimenta. Que hoje é lavar roupa, que hoje é fazer um embelezamento da roupa, é fazer uma impermeabilização, etc. Acredito eu que uma tendência de futuro é que a gente continue usando roupas. Talvez vai mudar o tecido, talvez vai mudar o código de vestimenta. Susto, hein? Né? Continuar usando roupa, eu acredito que sim. Vai ser uma tendência, né? É uma tendência. Mas talvez vai mudar. Novas tecnologias de tecido estão surgindo, né? O código de vestimenta vai mudando. Por exemplo, vou dar um item clássico dentro da lavanderia. Até o início dos anos 2000, qual era o item, a peça mais lavada dentro de uma lavanderia? Qual? A gravata. É mesmo? A gravata. Em termos de volume, era o item mais vendido. Aí pergunta-se onde está a gravata na curva ABC hoje. Nem aparece. Porque o dress code vai mudando ao longo dos tempos. Vai mudando, é o comportamento de uma sociedade, né? E vai continuar mudando. Vai continuar mudando. Hoje é qual? Qual o produto que mais... Hoje, o que mais roda é camisa. Camisa. Mas ela vem apresentando um declínio. Porque vem mudando também a questão da formalidade para algo mais casual. Tá. Mas quer dizer, outras peças vão subindo. Você está falando que o perfil aí é masculino, né? Porque você está falando que no passado gravata era o principal, já não é mais, já nem aparece mais. Agora é a camisa. A camisa que vem caindo, mas a blusa feminina está ali nos top 5. No top 5. Está ali no top 5.
Quer dizer que essa é a pergunta que você mais escuta, de tendência... Tendência do futuro. O franqueado quer saber assim, o meu negócio, ele tem futuro, ele vai crescer, vai desenvolver, então sempre é uma preocupação do franqueado. Que é difícil também essa resposta, né? Porque todo mundo quer saber qual vai ser o próximo passo lá na frente. Né? A pergunta de $1 milhão. E vocês têm uma área aí que pesquisa, ou você mesmo, Fábio, pesquisa aí tendências, assim, ou ideias que podem gerar novos negócios? Nós temos um núcleo dentro da empresa que chama-se inteligência de mercado. Tá. Então, além de monitorar o mercado, etc., também fazer essas pesquisas. Mas também é uma atribuição dos executivos estar atento ao que acontece no mercado, né? Então, a gente participa de feiras no Brasil e fora do Brasil, sempre olhando o mercado como um todo para a gente identificar tendências ou, inclusive, trazer novidades para dentro do país, né? Vocês estão com quantas unidades hoje? Mais de 500, né? O grupo, assim, 575 hoje. 500 e contando. 575. E contando. Porque é isso que eu ia perguntar para você. Planos para este ano. Não vamos falar de futuro como seus franqueados estão falando, né? Querendo saber como é que vai ser daqui a 10, 20 anos. Vamos falar desse ano. Quais os planos? Nós temos um sonho que nós colocamos recentemente, que é atingir a marca de 600 operações. Grupo. 600. Vai bater, será, Fábio? Acreditamos que sim, antes de chegarmos no final do ano. Mas eu prometo para você, assim que nós atingirmos as 600, nós vamos te avisar. Por favor, hein? Por favor, manda essa mensagem para a gente comemorar. Esse ano está sendo bom? Olha, o mês de maio a gente sentiu uma pequena retração. Até abril, formidável, espetacular. No mês de maio sentiu uma pequena retração. Junho nós começamos, agora é muito recente, no dia 5º dia, né, do mês, começamos com a tendência de outrora, de até abril. Maio, talvez porque teve um feriado a mais, menos dias úteis, pode ter impactado um pouco, mas nós estamos crescendo 2 dígitos, né, em relação ao mesmo período do ano passado, apesar disso. Eu falei aqui no começo desse bloco que vocês cresceram 11% em 2023. Vocês têm uma meta aí para esse ano? O patamar é próximo, de 11%, 12%. 11, 12%. Nós estamos com 10%, um pouquinho abaixo do nosso patamar. O que é audacioso, né? Porque vocês estão crescendo a taxas relativamente... Não basta ser líder do mercado, a gente tem que se manter líder do mercado. Para a gente se manter líder do mercado, a gente tem que crescer acima da média. E como é que vocês lidam com a concorrência, Fábio? Com muita naturalidade. Acho que a concorrência é muito saudável, né? Porque não nos deixa nos acomodarmos. Né? Então, saber que a concorrência está indo bem, quem sabe também... está buscando inovação e tal, isso é uma mola propulsora para a gente continuar nos desafiando e buscando a manutenção da nossa liderança. Porque, na verdade, como você falou, está surgindo marcas aí de lavanderia o tempo todo. O tempo todo, exatamente. Então... Agora, Fábio, você tem uma referência aí no mundo dos negócios, na vida? Não precisa ser do universo de lavanderia, não, viu? Você deve respirar lavanderia, né? Sim, tem que ser, né? Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Olha, eu estou sempre acompanhando de forma bem eclética o mercado, o mundo dos negócios. Então, assim, a gente sempre aprende no mundo dos negócios o que fazer e às vezes do que não fazer. Então, desde de estudar Elon Musk, Bezos... Os grandes, assim, às vezes a gente olha os pequenos também, que tem muito case bacana. Né? Dentro do segmento de franquias também, eu não olho só para limpeza e conservação, que é o nosso segmento, mas alimentação, cosméticos, etc. E aí, nesses encontros que a gente tem de franquias, a gente encontra os colegas franqueadores também e troca ideia. E é uma coisa muito bacana, quem foi que falou? Acho que foi o Jorge Paulo Lemann. Perguntava para ele um dia se ele estiver assistindo agora, ele vai lembrar. Em alguma entrevista perguntava para ele inovação, ele disse, a gente copia melhorando. A gente copia? Melhorando. Sim. Ele falou isso. Né? E é verdade, porque, como eu falei, a inovação nem sempre é reinventar a roda. Às vezes é fazer o óbvio, às vezes vem uma ideia quer dizer, de outro segmento, alimentação, cosméticos, beleza, sei lá. Mas essa solução eu posso adaptar ao meu negócio e, inclusive, eu posso até melhorar essa solução e traz para dentro. Então, a gente tem que estar olhando o mercado constantemente. Você sabe que tem muito convidado aqui do Show Business que fala isso, né? Eu assisto o teu programa toda quarta-feira e domingo, porque eu vou pegando as ideias dos executivos para aplicar dentro da minha empresa, nem que são outros setores, mas que são ideias
que podem solucionar, de certa forma, a dor naquele momento de uma companhia e de uma empresa. Só para finalizar, Fábio, por que você acredita que o brasileiro está cada vez mais interessado em empreender? Bom, acho que o brasileiro tem a essência nata de empreendedorismo. Talvez o Brasil seja um dos países que mais empreende, apesar das dificuldades, da burocracia que a gente tem no país. Você sabe, uma carga tributária extremamente dura, né? Uma burocracia. Encerrar uma empresa é muito mais complicado, né, do que abrir, enfim. Eu acho que o brasileiro tem esse espírito dentro dele, né? Eu acho que isso já chega a ser um pouco cultural. E também com uma diversificação, muitas vezes de investimento. Eu tenho investidores que vêm procurar outro serviço para rentabilizar mais o seu capital. Às vezes é melhor, ele é um investidor mais moderado, então, renda fixa e tal, se eu botar nesse negócio, rentabiliza mais o meu capital. Não necessariamente eu preciso estar full time dentro desse negócio. Enfim, então diversificar a renda é um dos motivos. Ter a sua independência financeira, né? Ter sua independência de vida. Então, eu acho que os motivos são vários, mas principalmente eu diria que a natureza do brasileiro mesmo é uma natureza empreendedora. Não tem aqueles memes que a gente vê aí nas mídias sociais, se agora chama a NASA? Você já viu isso? Claro, claro. Então, é isso. A NASA tem que estudar o brasileiro. Estudar o brasileiro. Então, o brasileiro, ele é muito criativo, ele traz muitas situações, e aí o empreendedorismo está na veia. Nasce ali. Uma coisa muito natural. Nós conversamos neste bloco com Fábio Rotz, o CEO da 5ASSEC, uma empresa francesa, mas que o Brasil é o principal mercado no mundo. Obrigado pela presença. Obrigado você. Aqui em nosso estúdio, Fábio. Foi ótimo. Obrigado. E o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.